Hoje eu vim aqui falar com vocês para que vocês tenham mais curiosidade em conhecer a história das pessoas, sabe? Principalmente vocês que são adolescentes, porque toda, todas as pessoas, todas as pessoas, elas são o que elas viveram. Por exemplo, pode ter até histórias assim, como eu vi um dia desses aí, até passou no Luciano Huck, um menino que ele foi criado por uma mãe que era do tráfico de drogas e um pai, e eles morreram nisso, mas ele não é. Mas mesmo que ele não seja, ele tem alguma dor ali dentro no coração dele, pode ser algum sofrimento, pode ser alguma coisa que abala o emocional dele, que causou por aquilo dali. E é isso que eu quero tentar explicar para vocês, porque cada um tem seu jeito de ser, porque eu vejo muitos adolescentes que conturbados, que não conseguem lidar com eles mesmos, que não conseguem lidar um com o outro. Às vezes a pessoa fala, nossa, que pessoa chata, mas a pessoa nem sabe o que aquela pessoa passou, sabe? Eu vou começar contando um pouquinho da minha história e um pouquinho de como eu era, um pouquinho de como eu sou e o porquê que eu tô falando isso. A gente não deve ter vergonha de contar as coisas que aconteceram com a gente, porque a história de ninguém é vergonha. Primeiro que é passado, o que importa é o que você tá vivendo agora. E que se você não estiver vivendo um bom momento, você ainda vai viver, pode ter certeza disso. E também o que importa é o que você é, o que você faz. Sabe, se você não se acha uma boa pessoa, faça por você, para você ser uma por si. E vou começar falando porque quando eu era pequena, e isso também não é vergonha na verdade, mas enfim, porque tem muita gente que tem vergonha de contar a dor dela, por exemplo. Eu acho que meu pai vai achar ruim de eu falando sobre essas coisas, falar, você não tinha necessidade, mas a nossa dor cura a dor do outro, sabe? Ajuda pessoas que passaram pelo que a gente passou e por pior, que passaram por pior, a se sentirem melhor, a ver que tem saída, sabe? E também não foi nada demais assim, mas é igual eu sempre falo, cada um tem um emocional de um jeito. Eu sou mais sensível emocionalmente, isso não é vergonha, é o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa sensível, amorosa, carinhosa, e eu sou uma pessoa sensível emocionalmente. Então, coisas assim que são pesadas pra mim, às vezes pode ser leve pra você. E coisas que são leves pra mim pode ser pesadas pra outras pessoas. E isso não é problema pra ninguém, sabe? Cada um tem seu jeito de lidar com seus problemas, com seus sentimentos. Quando eu era pequena, eu tinha 3 anos, os meus pais separaram. Só que aí minha mãe me levou pra casa da minha avó materna. Só que o meu avô paterno me buscou porque ele achou que lá não era um bom lugar de se criar uma criança, e lá também não era muito bom mesmo. E aí, quando a minha mãe foi trabalhar, ele foi lá e me buscou. E a minha mãe viu que aquilo era realmente melhor pra mim, porque ela viu que lá realmente não era um lugar muito bom pra me criar, e ela ia estar sempre trabalhando, ela não ia poder cuidar de mim direito. E ela acabou deixando eu ficar com meus avós paternos. Só que eu via meus pais, minha mãe, quer dizer, meu pai, ele morava com a minha avó, né, nessa época aí, que eles separaram. Eu tinha 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, minha mãe deixou e tudo, e eu fiquei lá com os meus avós paternos. E eu via minha mãe só no final de semana. Ela me buscava na sexta e me levava de volta no domingo de tarde. Isso ali já me causou dores emocionais por eu ser uma criança, né? Eu não estava entendendo nada do que aconteceu, foi uma discussão, uma briga ali entre os meus pais, que eu não tinha nada a ver, mas sobrou pra mim. E aí, isso é outra coisa que eu entro pra vocês que são pais, pensar muito bem antes de fazer as coisas, porque os seus filhos não tem nada a ver, tá? Cuida direito dessas crianças, por favor, obrigada. E aí, eu fui morar com os meus avós. Lá, a minha avó e a minha mãe não davam muito certo. Minha avó paterna com a minha mãe não dava muito certo. E aí, elas
por briga, discussão, acabava assim que uma falava uma coisa da outra e tal. E eu ficava ali naquele meio, porque eu gostava das duas. Eu amava minha mãe por ela ser minha mãe, por ela sempre cuidar bem de mim. E eu amava minha avó, amo, aliás, todas as duas. Porque a minha avó também cuidava de mim. Mas a minha avó acabava que, por raiva da minha mãe, ficava falando que a minha mãe não gostava de mim, comigo. Que ela me abandonou e não sei o que, e não era verdade. A verdade é a história que eu acabei de contar. Só que como criança eu não tava entendendo mais nada, entendeu? E isso me prejudicou muito emocionalmente. Eu me sentia rejeitada pela minha própria mãe e eu falava assim, se a minha mãe me rejeitou, quem que vai gostar de mim? Como criança, né? Porque eu não sabia de nada direito, não entendia nada, bagunça nada. E eu já tinha aquela rejeição ali dentro de mim, aquela falta que eu sentia da minha mãe, que eu não podia ver ela todo dia. Nas férias eu ficava sempre com ela, sempre que dava ela não pegava, tá? E acabou que eu fiquei nisso só 3 anos, que 3 anos depois meus pais voltaram. E a gente foi morar junto, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, que meu pai e minha mãe, mesmo separado, tava junto e teve a minha irmã. E aí eles voltaram a morar junto, eu voltei a morar com eles. Foi um período de adaptação pra mim, eu voltar a me adaptar a morar com os meus pais, porque... E ainda me adaptar com a minha irmã, né? Eu tinha 6 anos, porque eu tinha acostumado a morar com meus avós, entendeu? Então foi mais uma bagunça ali pra mim, mas tudo bem. Foi uma bagunça razoável. Depois eu entrei na escola, né? Depois não, já tinha 1 ano que eu tava na escola. E eu nasci com... Eu não sei falar direito, tá bom? Não, eu acho que é o policista, uma coisa assim. E eu tenho pelo corpo inteiro. Os únicos lugares do meu corpo que não tem pelo é em cima dos meus olhos, dentro da minha boca e nas palmas da minha mão e do meu pé. O resto, misericórdia. Só que, tipo assim, tem tratamento com anticoncepcional, né, pra diminuir. E também eu me depilo, né, normalmente, meus braços, minha pele, depilo meu corpo inteiro. Porque eu não gosto deles, né? Tem gente que gosta e não tem problema nenhum, mas eu não gosto porque eu acho que eu sofri muito com isso, então fez com que eu não gostasse. Desde o pré, eu sofri muito bullying, né? Por causa disso. Eles me chamavam de macaca, de lobisomem, de todo animal que tinha bicho, que tinha pelo, gente. Pode rir, tá? Todo mundo que eu conto isso ri, não tem problema, tudo bem. E aí eu sofri muito na escola, até o primeiro ano escolar praticamente, por conta disso, dos meus pelos, sabe? Era sempre uma crítica ali, uma fala ali, tal, e eu usava muita blusa de frio. Não tô usando blusa de frio por causa disso, tá, gente? Eu só tô usando blusa de frio porque tá frio mesmo. Eu usava muito blusa de frio na escola porque eu tinha vergonha dos meus braços, sabe? Que era peludinho mesmo, assim. Aí eu usava muita blusa de frio e podia estar fazendo aquele calor rachando, eu tava de blusa de frio. O pessoal falava, mas ela tá aí. Aí sempre era uma crítica, uma coisa ali, outra aqui e tal. Mas isso fez com que eu me sentisse muito feia, sabe? Eu sempre me senti feia, horrorosa, uma monstra, a lobisoma, né? E até que teve na 8ª série, se eu não me engano, a Shakira lançou uma música que chamava Show Off, se eu não me engano, 2. E ela virava lobisomem no clipe, não sei o que, aí todo mundo ficava me chamando de Shakira, não porque eu não pareço com a Shakira, porque eu não tenho nada a ver com a Shakira, né? A Shakira é linda, maravilhosa. E porque ela transformava em lobo, tá? E aquilo tudo me afetou muito emocionalmente. Eu sempre tive a autoestima arregaçada, porque por causa disso. E aí, meus pais voltaram, tudo aconteceram outras coisinhas, umas aqui, outras ali, né? Umas coisas, enfim. Na minha família e também fora, comigo. Mas foi tudo coisas que passaram. Hoje eu tô com 24 anos. E eu fui sendo curada aos poucos por Deus, sabe? Ele começou a minha cura ali com os 17 anos. E eu fui sendo curada aos pouquinhos, e hoje eu tô aqui, pra honra e glória de Deus, pra te falar que antes de você criticar as pessoas, pra você conhecer a história dela. Eu realmente era uma adolescente chata, sabe? Mas eu tinha meus motivos pra ser chata, eu não sabia lidar comigo mesmo, com aquelas situações todas que eu passava. E eu era chata mesmo. Até hoje eu sou,
E eu tô contando isso tudo aqui pra isso, pra pedir pra vocês escutarem. Eu, depois que eu passei por isso tudo, eu aprendi a escutar a história das pessoas. Por mais chata e insuportável que a pessoa seja, eu falo, eu pergunto, às vezes eu pergunto e às vezes eu procuro saber, porque tem gente que não gosta de contar. Eu vou e procuro saber a história da pessoa pra ver o que aconteceu com ela, por que ela é assim, por que ela não é, entendeu? E a gente não é obrigada a dar certo com todo mundo, né? Independente da história das pessoas. E outra coisa também, independente da história das pessoas, elas não devem ser ruins para as outras pessoas. Porque você não é obrigada a aturar uma pessoa que te faz mal, que é chata o tempo todo, porque ela passou por muita coisa. Então, a pessoa também tem que cair a ficha dela e procurar ser curada. Eu, com 17 anos, procurei a minha cura, encontrei e estou encontrando até hoje, né? Então, procure ser curada, viver bem, a conhecer a sua própria história, porque tem gente que não se conhece. Conheça a sua própria história, conheça você, viva bem consigo mesmo, não ter vergonha de mostrar a sua história para as pessoas, sabe? Até mesmo para elas te conhecerem e saber porque você é assim. É igual eu sou uma pessoa muito expressiva, sabe? Procura saber também qual que é o seu propósito para trabalhar. Faça testes, sabe? Tem vários testes na internet para você saber se você é extrovertido, você é proativo, se você é o que é que você é, sabe? Eu sou uma pessoa muito expressiva, portanto eu me daria muito bem com teatro, porque eu sou expressiva. Se você falar uma coisa que eu não gosto, eu vou fechar a cara. Se você falar uma coisa que eu gosto, eu estiver no velório, eu vou rachar de rir, porque eu sou expressiva, é da minha natureza ser assim. Então, os incomodados que se retirem. E é isso, sabe? Igual, por exemplo, a questão da minha avó. Se alguém falar ou criticar ela, coitada, porque ela falava assim comigo. Mas não critiquem, porque a minha avó, ela perdeu a mãe dela com 13 anos, ela teve que ajudar o pai dela a cuidar dos irmãos dela. Ela trabalhava em lavoura, sabe? Ajudando a produção de alimento, muito nova. E ela perdeu a terceira filha dela de 11 meses também. Então isso tudo vai gerando coisas na pessoa. Ela não procurou a cura dela ainda, mas eu creio que ela vai fazer isso, né? E então talvez o jeito dela, assim, às vezes de falar algumas coisas que não se deve, todo mundo faz isso, aliás, né? E é por causa disso, porque ela passou por algumas coisas, ela não às vezes ela não procurou conhecer a própria história dela, né? Igual cada um tem sua história difícil, sua história fácil, momentos fáceis, momentos difíceis. Minha mãe também, meu avô batia na minha avó e ela teve que ajudar minha avó a criar os irmãos dela, que são muitos. Então, cada um tem sua história, entendeu? Às vezes a gente erra por conta da história pesada da gente, que a gente tem que carregar. Mas procure a sua cura, sabe? Se cure por si. E pessoas curadas são mais fáceis de lidar. Às vezes, se tem muita gente afastando de você, é porque você tá difícil de lidar. Às vezes não, mas às vezes sim. Então, procure a sua cura para que você ajude também a curar as outras pessoas. Eu falei pra caramba, né? Mas é isso que eu queria falar com vocês. Obrigada aí quem escutou. Se ajudou vocês, deixa um like, se inscreva no canal se tiverem gostado. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu fale ou faça, sei lá, fale aí. Valeu, tchau!